Mas nunca fomos muito chegados, digamos. Mas eu sabia da existência dele. Um dia, passados muitos anos, ele já formado, nunca mais vi falar dele aqui em São Paulo. Eu fui convidado para uma aula no Rio de Janeiro, na Escola de Arquitetura, e esse menino estava lá. Quando acabou a aula, ele veio falar comigo, eu contei tudo isso para dizer que então eu sabia muito bem que eram pessoas queridas um do outro. E ele falou, se você tiver um tempo, eu queria muito te mostrar uma coisa, porque eu estou já há 2, 3 anos trabalhando no serviço aqui de sustentação de favelas do governo, e tem uma coisa que eu queria te mostrar. Eu falei, pois não, meu avião está de ponte aérea aberta, quanto tempo? Ele falou, em 2 horas a gente faz isso. E fomos naquela favela no coração da cidade, ali no Rio de Janeiro, como chama. Enfim, ali dentro da cidade. Ele queria me mostrar o seguinte, uma casa de uma velhota, uma senhora, uma velhinha, que morava sozinha, um tugúriozinho de favela, cuja porta de entrada, e você precisava abaixar um pouco assim, fazer assim como porta de submarino, tinha uma soleira. A porta de entrada era de aço, esmaltada de vermelho, com uma coroa dourada na porta, ou seja, era uma porta de geladeira Consul, vermelha, que ela tinha visto no terreno baldio, disse que queria para a porta da casa dela. O pessoal da favela, onde há muito pedreiro e gente que foi lá, tirou a porta, adaptou o trinco e fez a porta dela, da casa dela, de aço, esmaltado, de vermelho, com uma coroinha dourada, onde ela entrava todo dia e, plã, batia a porta da sua casa. Uma mulher, evidentemente, claramente, arquiteta. O urubu do Ver-o-Peso fez uma grande festa. Imagina quem ele convidou. O urubu do Ver-o-Peso fez uma grande festa. Imagina quem ele convidou. Seu Rato e Dona Barata. Dona Mosca e Dona Formiguinha. Estava formado o quinteto pra cantar a festa inteirinha. Estava formado um quinteto pra cantar a festa inteirinha. Xin, 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 xin. Zu, 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 zu. Tri, 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 tri. Ti, 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 ti. Zin, 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 zin. A festa no Ver-o-Peso, no cartão postal de Belém. A festa é no Ver-o-Peso, no cartão postal de Belém. Dá meio-dia no meio do lixo e do pitiu. Faz a festa o urubu, lá tem outras coisinhas mais. Muita cachaça, cigarro, jogo de azar, festival de pornografia, mistura de linguajar. Urubu forma o quinteto que a festa vai começar. A gente vê essa arquitetura fascinante do século XVIII e a gente percebe que a gente tem uma mediação de memória aqui. A memória de 300 anos é memória do hoje, né? E as mesmas pessoas que vivem aqui nesse espaço que é o umbigo da cena. O mercado, pra gente, na minha leitura, é isso. É um dos umbigos da cidade. O mercado é ele que medeia essa relação entre o povo das águas, o povo da floresta, quem trabalha do outro lado do rio e as pessoas que vivem na cidade. Então a ideia de escrever um livro de contos e crônicas e poesia sobre esse espaço foi pela perspectiva, lógico, da arquitetura do prédio, né? Da arquitetura das ruas, da arquitetura da beira da cidade, mas sobretudo
pela arquitetura das pessoas. Ah, para mim, Ver-o-Peso é o tempo áureo de Belém, tempo áureo do cuidar da cidade. O Ver-o-Peso, para mim, é cheiro, é vida, né? É povo. A maior expressão do paraense é o Ver-o-Peso. Eu acho que o Ver-o-Peso, ele não só é um porto de entrada e saída, como ele é o ponto de ligação das duas culturas. Ele é o ponto onde chega a cultura que vem da Europa e é o ponto onde chega a cultura do ribeirinho. Ele sempre foi esse lugar de encontro, esse lugar onde as pessoas dialogam, onde os produtos dialogam, onde as culturas se misturam. E isso é que, no meu ponto de vista, mantém a função mercado por quase 400 anos. Porque ele pode mudar de prédio, mas a função mercado é a mesma desde que a cidade foi criada em 1616. Quem são essas pessoas que a gente vê aqui há mais de 300 anos? As mesmas pessoas convivendo com a floresta, com o rio e com a cidade.
Naquele tempo se lia como as epidemias, doenças que matavam os brancos europeus, né? Então, esta cidade, ela tinha que ter um plano visual que lembrasse um pouco a Europa. Então surge o mercado do ver-o-peso. Conjunto, né? Então nós temos o mercado, a doca, do lado da doca tem uma rua que é tombada também, que é a Marquês de Pombal, que é toda de casa de azulejo, e em seguida ela tem a Feira do Açaí. Depois, no outro sentido, é o cais dos grandes navios, que é onde tem os casarões já de 3 andares, Boulevard Castilho França, então o movimento fica sempre pulsando em direção ao ver-o-peso. Não era autorizada a entrada de navios de grande porte pelo Rio Amazonas. O último ponto para qualquer produto estrangeiro era o Pará. Então, é uma área do século XVII que antecede muito o mercado que hoje nós conhecemos, aquele mercado de ferro, que é do início do século XX. Ali mais adiante, do outro lado, tem o Forte do Castelo. Lá onde chama-se a Feira do Açaí, tinha uma casinha da alfândega. Quer dizer, tinha que prestar o peso de tudo, era lá. Você pesava, o que passava lá pesava. Era pirarucu, era peixe, era tudo. Se passava por lá. Então lá tinha que ver. Quer dizer, ver quer dizer verificar se o peso estava completo. Então o pessoal chama ver o peso, né? Aí foi de lá que surgiu para cá o ver-o-peso. Isso aqui era somente uma feira de Belém, uma feira livre. Aí vem de lá o ver-o-peso. Aqui tudo é pesado. Você está vendo aqui a moça pesando até o líquido. Até líquido se pesa. Muitos autores de Pará escrevem sobre isso, que as populações ribeirinhas já há mais de 300 anos vêm vender seus produtos naquele entreposto, que depois virou ver-o-peso, que era um posto de coleta de impostos do governo de Portugal. E depois que esse nome permaneceu, tanto o nome como a atividade central ali ficou naquele lugar. Podemos dizer que quase todos os produtos naturais que são colhidos na floresta amazônica passam por Pará, por Belém do Pará, pelo ver-o-peso, até os dias de hoje. O mercado, então, em 1882, a autorização por Henrique Larroque de fazer as plantas, e isso haveria uma concorrência em Londres e Nova York para ver onde seria comprado o material. Então já se supõe que seja um material metálico, que ele tenha feito um projeto metálico, porque seria comprado no exterior. E vão se passar vários anos já no governo do Antônio Lemos, que em 1897 é autorizado, em 99 começam as obras, os contratantes são Bento Miranda e Raimundo Viana, e aí é construído, terminado, inaugurado em 1º de dezembro de 1901, na feição que nós conhecemos hoje, com as 4 torres, com toda a estrutura metálica interna. De modo que a experiência da arquitetura de ferro em Belém é muito influenciada por esse período da virada do século, tanto que esta época aqui em Belém é muito conhecida como La Belle Époque,
de Belém. O ver-o-peso é um marco visual, né, da cidade de Belém, e talvez nessa cidade, não é, a arquitetura do ferro tenha ganho um impacto como nenhuma outra capital do ponto de vista da visibilidade dessa nova tecnologia. O que é essa arquitetura do ferro? É, no fundo, uma prática que foi se disseminando a partir da Europa, na própria Europa e em vários outros lugares do mundo, de importação de prédios prontos, em que paredes, estruturas de suporte, elementos decorativos, já vinham pré-fabricados, né? Então, na verdade, é um desses milagres, né, da arquitetura que participa da Revolução Industrial. Uma arquitetura que pudesse ser seriada e que, de alguma maneira, foi colocada à venda pela Europa, e várias das nossas cidades compraram prédios assim. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o exemplo mais brilhante é certamente a Estação da Luz, que é um prédio que foi construído com inúmeros elementos vindos de várias fundições diferentes, né, da Escócia e da Inglaterra, e que colocaram a cidade dentro de uma imagem de modernidade, não é? O ferro, obviamente, tem toda a vantagem de ser barato, rápido e montado sem mão de obra especializada, que seria uma grande dificuldade da região ter uma mão de obra especializada para a construção da quantidade enorme de prédios que foi construída nesse período. Essa tecnologia construtiva começa a ficar em desuso na Europa e eles começam a levar para mercados emergentes, é um pouco parecido com o que a gente tem hoje. Então, eles começaram a fornecer muito e eles perceberam que essa é uma arquitetura muito boa para a zona tropical. Então, você vai ter edifícios parecidos na Índia, no Sudeste Asiático. Que se escolhe por catálogo para pequenas edificações ou por catálogo se escolhe esses elementos que comporão o projeto. E o ver-o-peso vai ter no mercado do peixe isso colocado na linha, né, de divisão das águas amazônicas com a própria cidade, né, entre a Bahia e a terra, né? E de alguma maneira isto cria um cartão postal, né, para Belém no início do século, que acaba sendo repetido até hoje, né? Um prédio incrível, porque também era um prédio adequado à própria função, um prédio higiênico dentro da terminologia da época. Então, você imaginar que um edifício saía, então, de uma fundição na Escócia e isso vinha pelo mar e era montado na região amazônica. Mas isso que é muito interessante, você imaginar o que significou trazer aquele mercado de ferro, parafuso, com torres neogóticas, para o meio da Amazônia. Aqui em Belém teve uma quantidade enorme de prédios em ferro. Então, ou como o caso do Paris América, que tem uma escada em ferro, tinha 3 casas todas em ferro, tinha interiores, tem pavilhões de refeitórios no asilo, tinha a gare da estação de estrada de ferro, que era toda em ferro. A maioria foi desmontada e se perdeu, provavelmente e infelizmente vendida como ferro. Belém, infelizmente, perdeu algumas obras muito importantes durante o regime militar. Eles foram, assim, de uma insensibilidade, eu digo assim que sanguinários. A borracha, a gente diz muito, né, que ela foi levada de maneira desleal para a Ásia, foi plantada lá. E quando ela começou a brotar na Ásia, houve uma concorrência do mercado asiático
com a Amazônia. Quando o ciclo da borracha se acaba como preço, não há dinheiro, não há uma reserva na região que mantenha e que adapte a região aos novos tempos. Então, nós começamos a entrar no período do declínio, até porque a nossa elite gomífera, ela não se preocupou em fazer uma diversificação desse excedente que ganhou com a economia da borracha. Como acontece, por exemplo, em São Paulo, que se industrializa quando acaba o ciclo do café. Ver o peso, o dia nascendo, o mercado, as suas vozes, a cidade que fica na ponta de umas torres de ferro, a cidade do fascínio e das várias agonias do seu pai. O mercado, as suas vozes, a certeza de um tudo, o vazio de um nada, as lutas de uma vida inteira. O barco a motor que um dia o seu pai teve, a vida que é um rio correndo as suas águas. Ele foi menino e homem durante 45 anos, viveu, morreu várias vezes, renasceu sempre nessas águas barrentas. Conseguiu, enfim, se aposentar. Homem, menino, menino, velho, homem, menino, menino, homem, sempre. Barqueiro a vida toda. Barqueiro a sua história. Barcos e a cidade a sua história. A cidade, ali, na ponta daquelas torres de ferro, nascida das entranhas do mercado. A cidade, torres de um olhar, lanças para o céu. Ver o peso, o olhar de um menino, os olhos de um velho. A cidade, o seu fascínio e agonia. Logo que foi inaugurado o mercado de peixe, você vê as pessoas bem vestidas, de casaco, as mulheres com saias longas, né? E depois essa imagem vai desaparecendo. Continuam mulheres de saias longas, mas são as vendedoras, são as compradoras, as mulheres que estão com a sua saia de chita indo para lá. Ele passa a ser um comércio em que todos frequentam, sobretudo as camadas populares. Então se tornou uma área extremamente popular. O chá do Tamanquaré é um chá muito louco, é um feitiço caboclo que só tem no Pará. Vai na banca de cheiro lá do Ver o Peso que você vai encontrar. Tem Tamanquaré na rede, é só embalar. Tem Tamanquaré na água pra fazer o chá. Tem pó de Tamanquaré pra botar no café. Um carrapatinho, agarradinho, chega-te a mim, chora nos meus pés, pega, não me larga, faz querer quem não me quer e vai buscar quem está longe. Isso tudo existe a erva com esse nome. Aí a pessoa vai usar que nem um perfume para atrair homem, mulher, vai da intenção de cada um. Essas plantinhas, elas vêm dos interiores de Belém, como Abaetetuba, Barcarena, Boa Vista, tá? Vem lá de Coraci, vem de Marituba, né? São os interiores de Belém. O caboclo já traz direto aqui, já vem no barquinho, remando, até aqui em nós. Esse aqui é para fazer o perfume Chora nos Meus Pés. Esse aqui é para fazer o perfume Chega-te a mim, para chegar. Eu tenho remédio para curar gastrite, colesterol, para diabetes. Como tem aqui, pega, não me larga, chora nos meus pés, chega-te a mim, agarradinho, carrapatinho, busca longe, tudo tem aqui. Próstata, tá? Que tá até na moda agora, os homens que se cuidem, porque a próstata tá cruel. Como eu tenho a Viagra, para quem tá com problema de esgotamento, fraqueza sexual, né? Aí toma para relaxar.
Eu acho que esse é o grande mistério e a grande magia do ver-o-peso. Se manter esse tempo inteiro com a mesma função. Fora fica sempre essa feira da farinha e a feira da magia, né? Que aí vai se expandindo para a venda de produtos como roupa, sapato, panelas, fogões. Isso tudo vai aumentando e é basicamente nos anos 90, fim dos anos 90, que isso aumenta muito. Salta de alguma coisa em torno de, digamos, 300 feirantes para 1.200, 2.000. Então, há a ocupação de uma área que anteriormente era estacionamento, era praça. Na época da minha mãe, que ela trabalhava nesse bloco com a minha avó, eram só 3 pessoas que vendiam aqui. Hoje nós somos 80 vendedores, 80 barracas. Porque antigamente era-se muito manual as coisas aqui, como pomadas medicinais que a gente mesmo preparava aqui, com vários óleos, vários tipos de gorduras. Hoje não, hoje já tem muitas empresas que já exploraram isso. E aí, assim, a população, quando vê que tá moderno, tá bonitinho, uma embalagem boa, eles preferem ir para esse lado do que pegar a gente aqui, que é bem mais rústico, né? Tinha tido uma reforma em 1985, na verdade, que a última tinha sido em 85. E então o que se tinha lá era a deterioração completa dessa última reforma. Esgoto a céu aberto. Ratos. A população da cidade não mais usava, né, toda a parte da orla, todas as saídas para o rio, que são lindas e que estavam bloqueadas, em certa medida estava morta, estava sendo morta. Lixo sendo jogado, as praças que ficavam à beira da orla, todas muito mal cuidadas. As pessoas já tinham perdido esse prazer, esse elo entre seu patrimônio, que é um bem tombado belíssimo, né, nacional, mas as pessoas, como ele estava um pouco degradado, as pessoas já tinham perdido essa vontade de ir ao mercado, comprar coisa, era uma coisa já que pouca gente fazia. Os supermercados começaram a oferecer esses produtos naturais, muitas vezes até com tendinhas, né, parecendo como se fosse um lugar do ver-o-peso. O camarão seco era vendido no supermercado, a barraca, o tabuleiro de peixe com gelo. Então eram soluções que o mercado já não tinha mais e que o supermercado tinha se apropriado. E depois disso, até a nossa venda baixou muito, como a gente tem andiroba. Andiroba era uma coisa bem regional, que a gente vendia bastante. Hoje a gente tem uma empresa grande que faz vários produtos da andiroba, né? Então a andiroba ela ficou escassa para nós aqui. Não só a andiroba, como outras coisas, como copaíba, como pliplioca, paticholim, que vou em Belém do Pará, eu vou comprar um cheiro do Pará. Hoje você encontra cheiro do Pará em todos os lugares, não só em Belém. Tem uma frase ótima quando a gente chegou lá, que falava assim, o ver-o-peso ele só funciona para o próprio ver-o-peso. Na verdade, o mercado ele tinha se descolado da cidade. A cidade não ia mais ao mercado, pelo nível de deterioração que estava. Então ele só funcionava para as pessoas que ali trabalhavam. Então chegava o barquinho, deixava o produto ali, era quase escambo, né? Tirando o peixe que fornece aí para a cidade toda, o mercado de peixe, né, propriamente. Ver-o-peso, 1h da tarde. No céu da página, redemoinho azul de nuvens em vertigens. Cirandas de urubus escreve um tempo. Fome, fome em toda parte. E há muitos anos atrás, o ver-o-peso, ele era tipo assim, uma favela, era muito feio, sabe? Mas mesmo assim, o povo nunca deixou de frequentar o ver-o-peso.
gosta, ou então chega no escritório, aí ele joga um papel assim, e fala assim, aí ó o concurso aí para você. E aí a gente senta e começa, fala, vamos fazer o concurso. Né? Você fez uma chamada a todos os arquitetos do Brasil para participarem disso, uma série de pessoas de vários estados entraram. Do concurso nacional participaram muitos arquitetos e escritórios de arquitetura. 6 selecionados com arquitetos do Pará e de outros estados. O escritório vencedor foi do Flávio Ferreira, do Rio de Janeiro. É bom lembrar que o ver-o-peso para Belém é uma coisa tão importante como, por exemplo, o Pão de Açúcar que foi aprovado pelo Rio de Janeiro. É uma imagem fortíssima. Não é assim um mero mercado. É um lugar mais icônico da cidade. O projeto de intervenção, ele não pega o ver-o-peso, tira as pessoas, quem vive do ver-o-peso, quem vive no ver-o-peso, e coloca um fantoche no lugar para os turistas comprarem as cerâmicas marajoara, para comprar o patchouli. Não, a ideia é que o mercado volte a ser um espaço que a cidade toda possa continuar a utilizar, mas com uma qualidade melhor. Então, emprestar a esse local um ar de contemporaneidade e ao mesmo tempo, manter, digamos, a existência secular do ver-o-peso era um outro dos nossos fatores. Eu acho que com essas duas, vamos dizer, ideias abstratas, nós conseguimos construir um projeto bastante lógico, bastante justo. Na realidade, o patrimônio tinha uma ideia de que, vamos dizer, o mercado de ferro era uma obra-prima isolada e estava com dificuldades de aceitar, vamos dizer assim, o mar de tendas que nós pusemos ao redor. Do ponto de vista do patrimônio cultural, havia uma busca por solução para o edifício erudito. E a proposta da cobertura, da feira, de uma certa maneira, era uma resposta atualizada 100 anos depois, do mesmo modo como o mercado de peixe em 1901 foi feito uma tecnologia nova, depois com a cobertura tensionada é feito essa solução da cobertura. Até um erro nosso, dos anos atrás, você entendia o edifício como edifício. Então você restaura um prédio apenas entendendo como um prédio, como uma peça única. E isso não gera revitalização, às vezes, nem daquele edifício, como sustentabilidade, ele acaba morrendo também, e muito menos com o entorno. Quer dizer, na verdade, a gente foi reconhecer aqueles edifícios todos isoladamente e um pouco do mercado. Então, foi uma modernização necessária pelo volume que já tinha tomado a feira, a parte externa, e ela higienizou a parte externa, mas do ponto de vista de ligação estética entre um projeto e outro, eu acho que ela deixa a desejar. Ela é muito, no meu ponto de vista, ela é muito agressiva. Essa questão do conflito, de como ver o objeto, se ele é integrado ao resto, se ele é isolado do resto, na verdade, eu acho que um projeto como ver-o-peso, que o projeto envolveu restauro de 3 ou 4 edificações históricas, envolveu a construção de uma estrutura tensionada que cobriu toda a feira existente, envolveu o desenho dos tabuleiros da feira, envolveu projetos de urbanização, envolveu projetos de infraestrutura urbana, projeto de contenção do antigo arrimo de pedra que segurava o aterro que estava ruindo. Ele envolve muitos aspectos e envolve uma série de atores envolvidos com isso, porque tem a prefeitura, tem os institutos de patrimônio, tem os feirantes, tem a sociedade de Belém como um todo, ou seja, tem milhões de pessoas envolvidas. Então, é sempre um processo, esse tipo de projeto é sempre um projeto que as tensões são negociadas o tempo inteiro. Então, as tensões em relação a como isso deve ser tratado no âmbito do patrimônio histórico, a tensão entre como a prefeitura vê uma determinada questão no ver-o-peso, como a equipe vê, ou como os feirantes veem determinada questão. Então, esse tipo de projeto é sempre uma mediação de conflitos,
Deixou as herveiras no lugar. Ganhamos barracas novas. Porque antes era tudo muitos bequinhos, entendeu? Tipo assim, corredores muito pequenos. Hoje não, hoje a gente já tem uns corredores bem amplos, onde o freguês se sente bem mais à vontade. O projeto, a gente tinha, durante todo o período que a gente ficou lá, foram 6 meses, né? 7 meses, todo o projeto. O projeto a gente fez em conjunto com os feirantes do Ver-o-Peso. Porque, assim, a quanto mede o saco de farinha para desenhar, para fazer o tabuleiro da farinha? Os tabuleiros são onde as pessoas colocam as mercadorias para serem vendidas. Então, esses tabuleiros, o desenho deles, tem que ser coerente com os produtos que eles estão sendo vendidos. Sem esse acontecimento bom, talvez, com o tempo, as coisas começariam a ser modificadas e degradadas. O desenho da lona, ele permitia, então, a gente trouxe para dentro dessa grande área coberta a água, o implúvio, a chuva, e você tinha esse sistema de exaustão. Então, isso fazia com que o ar quente saísse. Então, isso também produzia um conforto térmico embaixo dessa lona, além de todo o estudo de proporção. O subsolo do projeto Ver-o-Peso, ele é muito complexo, porque toda a infraestrutura urbana, a complexidade de uso que você tem ali dentro, né, de comida, produção de comida, esgoto, água, luz, organizar essas redes todas de infraestrutura pesada ali embaixo para dar conta dessa simplicidade toda do mercado, né? Então, a gente não partia do pressuposto de que o que a gente desenhava estava correto. A gente sabia que aquilo tinha que ser desenhado, feito um protótipo, isso era testado. Então, esse primeiro módulo da lona foi executado lá, os tabuleiros eles foram executados primeiro em protótipos para ver se aquilo funcionava, se aquilo que a gente imaginava como desenho funcionava na realidade. Eu não desconheço, passado tanto tempo até hoje, um concurso no Brasil ou uma experiência no Brasil que tem adotado esse tipo de solução. E eu acho que o sucesso, né, ou a vitalidade que permanece até hoje lá, que os feirantes reconhecem, eu acho que é um pouco fruto dessa metodologia. A gente não conseguiu estragar o Ver-o-Peso. É por isso que aqui se envolveu o Instituto de Arquitetos do Brasil, se envolveu a Universidade Federal do Pará, mas se envolveu também feirantes e o povo em geral, quando se debateu o projeto feito dentro dos escritórios. Naquele momento foi muito importante, né? E as entidades que compõem o Ver-o-Peso estarem reunindo para fazer essa grande discussão e colocar. E aí ficou como, né, deveria ser, né? O cara que fez isso aí, ele garantiu que esta lona tinha uma durabilidade de 20 anos e está acontecendo. Não tem um rasgadinho. Coisa que acontece no Ver-o-Peso é que você não tem um excesso de restaurante. Às vezes acaba no centro revitalizado uma beautificação. Os espaços passam a ser mais valorizados, estavam desvalorizados, agora valem mais. E à medida que valem mais, você vai expulsando, em nome de novos investimentos, aquelas pessoas locais. Isso não aconteceu no Ver-o-Peso. Se você pega Salvador, foi uma barbaridade, né? Você tira todo mundo, tira o que constitui o lugar, coloca um monte de lojinha bonitinha, deixa uma ou duas coisas. Recife, a mesma coisa. Bom, São Paulo nem se fala, né? Foi interessante que quando inaugura, né? Quando a primeira etapa inaugura, a cidade volta a comprar as suas necessidades diárias no Ver-o-Peso. Não era assim. Ficou mais bonito, mas depois ficou muito tumultuado. Mas a beleza da gente é isso. O paraense gosta de muvuca, ele gosta de coisa assim. Se a gente for numa festa, chegar na festa, ter 4, 5 pessoas,
A festa não tá boa, a gente gosta de ver muita gente. De modo que ficou uma obra bonita, funcional, realmente as pessoas têm um carinho enorme pelo Ver-o-Peso e passaram a ter paixão maior, porque aí passou-se a ter um sistema de drenagem, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana. E o mais bonito é que mais de 2.000 feirantes participaram de vários cursos de preparação. Então, tem toda a formação dos feirantes, né, a formalização do comércio que precisou haver. As crianças, que e algumas acabavam vivendo ali no Ver-o-Peso, né, trabalhando, ajudando os pais, que é uma prática absolutamente comum, foram encaminhadas para o Bolsa Escola, para as escolas, enfim, tem uma série de intervenções, ações que o poder público fez junto com o projeto físico, com a obra, que na verdade constituem esse projeto, essa revitalização, digamos assim, do Ver-o-Peso. Conforme o processo foi se desenvolvendo, eu acho que decisões políticas se sobrepuseram a decisões técnicas, legitimadas por um concurso, e cada vez mais também a participação popular foi sendo excluída do processo. No final de tudo, já não havia mais reuniões com a população, e no final de tudo nós sequer acompanhamos a execução da obra. O que está faltando é a manutenção que não está sendo dada. A manutenção por parte dos órgãos da prefeitura municipal. Aí fica por conta da natureza. É sol, é chuva, né? Que aí destoura tudo. Tem um termo que era erroneamente utilizado, que se falava assim, revitalização do Ver-o-Peso. E o Ver-o-Peso, na verdade, o que ele menos precisava era revitalizar. Já tinha vida, na verdade, transbordando ali para o Rio, né? A experiência do Ver-o-Peso é uma experiência exemplar para outros centros urbanos e centros históricos. Mas tinha um aspecto que a gente não sabia, que a gente, de uma certa maneira, descobriu quando chegou lá, porque tinha um outro projeto vizinho ao Ver-o-Peso, que era das docas, né, o projeto de revitalização das docas. E era muito interessante ver a diferença de abordagem. Esse projeto de recuperação, reconversão dos galpões e das docas era feito pelo governo do estado e a recuperação do Ver-o-Peso pela prefeitura, partidos distintos e ideologias distintas. A gente, quando fala que trabalhou no Ver-o-Peso, para algumas pessoas aqui, eles acreditam que a gente trabalhou no Docas, ou então nos parabenizam. Olha, ficou muito bom aquela restauração das docas, ficou com ar-condicionado, ficou perfeito, tem muito restaurante, muito show, uma coisa muito ativa, funciona 24 horas. Então. E a gente tem que explicar que não, a gente trabalhou foi no mercado Ver-o-Peso. Então, assim, a Docas é uma coisa que também, vamos dizer assim, é uma coisa que atende, mas talvez a um outro público, né? E as pessoas de Belém também procuram bastante a Docas, né? A questão de conforto, comodidade, segurança. O Ver-o-Peso com as docas é a única iniciativa de revitalização portuária do Brasil, até hoje. Isso é portuária e de Beira-Rio, né? Então, por exemplo, você tem São Paulo com seu... Talvez São Paulo seja a cidade com o maior waterfront, ou riverfront do Brasil, e não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. É como se não existisse rio em São Paulo. E o Ver-o-Peso é para mim o que é, de certa forma, para todos os paraenses. Ele é um orgulho de manter a cultura local. Ele representa
a vitória do valor regional contra todos os embates da atualidade, porque, em síntese, ele é a mesma coisa que ele era há 400 anos. O ver-o-peso é a nossa vida, né? É de onde a gente arranja nosso sustento, é de onde a gente faz a nossa sustento da nossa família, inclusive eu já tenho filha na universidade, tudo através daquele ver-o-peso. Ver-o-peso é meu marido. Ganho meu pão cada dia, todo dia, né? Tá aqui o molho pronto, ó. Ah, a duração dele é 6 meses. Ver-o-peso, sob um céu com grades de ferro, ver-o-peso marcado, mercado pela vida e morte. No chão apodrecido desse rio, entre a nuvem e a lama, entre o rio e o asfalto, uma margem sem adeus. Garças, urubus, gentes, esfinge de vozes, lutas e gritos, garrafas, remédios e perfumes de uma fé. Entre a carne e o peixe, a agonia do sangue parado. Nos ossos desse poema, mercado marcado de ferro vazio. Nos ossos desse poema, nos segredos de toda palavra, silêncio. Entre o dia e a noite, o mercado não para, não adormece. À beira de um nada, à margem de um tudo. Uma gente feita de ferro e suor, lutas e esperanças, golpes e ternuras. No meio da rua inundada, um urubu pula de um lado para o outro e a vida cresce e se internece todos os dias. Um belo sol para o Ará, mangueira verde bandeira, na brisa da Priamar, no brilho da lua cheia, um belo mar de água doce, de rios e igarapé, da canarana viçosa no lago, tapete de mururé, no balançar dos barquinhos doca do ver-o-peso, canoa e garité. Cheiro de terra molhada, repontada a maré, das prosas e versos de boto cobre sereia, do balançar dos barquinhos na margem do rio Gomá, balanço da maré cheia. É tão bonito sonhar à beira-mar, ver o sol poente namorando a linda lua e a passarada no céu a gorjear, Belém adormecendo na margem do Guajará. É tão bonito sonhar à beira-mar, ver o sol poente namorando a linda lua e a passarada no céu a gorjear, Belém adormecendo na margem do Guajará. No cair da noite, é lindo aqui, no raiar do dia, Belém de Nazaré, é Belém de Maria, Belém de Nazaré, é Belém de Maria. Você imagine a noite caindo aqui e amanhã amanhecendo aqui nesse ver-o-peso. Que loucura, não é?